Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, um podcast que traz para você um pouco sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Sabe todas as vezes que você ficou com uma dúvida sobre o tema, não sabia o que utilizar para o tratamento? Então, com esse podcast, deixe tudo para trás. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular e o seu anfitrião no podcast Papo na Veia. E hoje eu estou com o Dr. fisioterapeuta Tiago Vilela Lemos, para falar sobre um assunto que é tapings, aquelas fitas adesivas coloridas. O que tem de ciência por trás daquilo? O Dr. Tiago, fisioterapeuta, ele possui graduação na PUC de Goiânia, ele é especialista em acupuntura e fisioterapia esportiva, além disso tem mestrado e doutorado na área, sempre envolvendo aqueles mecanismos de fisioterapia músculo-esquelética e também esportiva, e é justamente nisso que ele atua profissionalmente hoje, onde ele é não só fisioterapeuta, mas como ele atua como gestor de 2 clínicas envolvidas com dor e recuperação também da parte músculo-esquelética. E com esse background todo, a gente vai ter muito para tirar as nossas dúvidas sobre tapings. Eu já agradeço e aqui eu convido, seja muito bem-vindo, o Dr. Tiago, por estar conosco, agradeço por estar conosco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, Kikuchi, vai ser um prazer, né, tirar aí todas as dúvidas e a gente bater um papo, né, sobre algo que eu já venho estudando há alguns anos e algo que a gente vem, né, de certa forma, vendo uma série de benefícios, principalmente na área vascular. É muito legal, eu preciso confessar aqui que eu fiz o curso de tape, né? Eu fiz o curso, a gente tem várias etapas, né? Eu fiz 4 etapas desse curso, mas depois, na prática mesmo, no dia a dia, quem me ensinou realmente a colocar foi o Tiago. Então, aqui já vai meu agradecimento pessoal, porque foi o Tiago que me ensinou realmente a colocar aí as grandes utilidades ali do tape na minha prática clínica. E eu queria que você contasse um pouco, Tiago, como que é a sua história do taping, dessas fitas, né? E como que você nomina essa porque a gente fala que é esparadrapo, é taping, é fita adesiva, enfim. Como que é o nome correto e qual a sua história com o taping? Bom, na verdade, o taping, esse tipo de tape, ele começou mais especificadamente há uns 30, 40 anos atrás, através de um japonês chamado Kenzo Kassel, né? O Dr. Kenzo é um japonês que começou, né, com um experimento de alguns tipos de fitas variadas e diferentes, com o objetivo de fazer uma estimulação sensorial, né? Essa estimulação sensorial, inicialmente, era algo para tentar mimetizar o efeito da mão, né, tocando a pele. E com o tempo, ele foi observando que, além desse efeito sensorial, outros efeitos também mecânicos aconteciam com a presença desse taping sobre a pele. E parte desse efeito mecânico, ele acaba gerando algumas alterações a níveis não só linfáticos, mas também vasculares. Então, hoje, a gente fala que o taping, né, uma nomenclatura inglesa, a gente usa muito aqui o termo bandagem, né? Bandagens terapêuticas. Então, isso, quando a gente fala taping, fala bandagem terapêutica, a gente está mencionando, na verdade, ao mesmo recurso, ao mesmo material. Onde existem vários tipos de materiais diferentes, né? Desde materiais rígidos, semi-rígidos e elásticos, inclusive semi-rígidos, né? Que aí a gente tem efeitos diferenciados. Então, quando a gente vê, né, as bandagens terapêuticas, né, essas fitas que a gente gruda na pele, a gente vê tanto no segmento esportivo ou mesmo no dia a dia em recuperação, na academia, você que está escutando a gente na academia, olha para o lado, de repente você vai ver alguém aí com uma fita colada. As bandagens terapêuticas, elas são qualquer fita adesiva ou qual que é a característica que torna esse adesivo uma bandagem terapêutica? Bom, na verdade é o seguinte, a característica, né, dele é um material de algodão, né, um material de algodão que existe um adesivo por trás e esse adesivo é o que faz a fixação dele na pele, né? Então, inicialmente, essa é a grande característica.
É um material que é hipoalérgico, então isso é um ponto importante da gente mencionar. É um material que acaba não tendo tantas reações irritativas e alérgicas, apesar de que elas existem. E a gente acaba vendo também muitos materiais de diversas qualidades diferentes. Então, a gente vê muitos materiais que hoje acabam tendo algumas reações adversas pelo grau e pela qualidade do seu material. Mas, de forma genérica, são materiais que são feitos de algodão, um tecido de algodão. Existe um adesivo, que é o poliacetilacrilato, que é extremamente hipoalérgico, e que eles têm diversas variações de tensões se aplicar. Essas variações de tensões é o que vão gerar os diferentes efeitos e tecidos. Então, isso é importante, bastante, que elucida a gente bastante, né? Então, no taping, a bandagem terapêutica não é qualquer adesivo e tem até uma forma correta de colocar. Não adianta você aí pegar um durex, começar a se pôr no ombro ou pegar um esparadrapo e envolver no joelho, que não é bem assim que funciona. E aí a pergunta, Thiago, que até certo tempo gera até certa dúvida, porque quando você pega um esparadrapo lá, o lutador de boxe passa o esparadrapo para deixar rígido, o jogador de futebol passa lá o esparadrapo de repente para proteger a articulação, até entende. Mas como que a bandagem terapêutica vai funcionar com uma camada única, esse toque na pele que o Dr. Kenzo lá 30, 40 anos atrás falou que funcionaria, mas um adesivo na pele, como que isso pode funcionar ajudando aí na parte musculoesquelética? Tá, então vamos lá. Isso é uma pergunta muito boa. A gente fala que nós temos dois básicos mecanismos. Um é o mecanismo sensorial, que eu estava mencionando agora há pouco. O que esse mecanismo sensorial ele faz a nível musculoesquelético? Aumenta a atividade muscular. Então, quando você tem a presença de um taping sobre uma determinada região, você aumenta o input neuromuscular para a região. Então, hoje já existem vários estudos, inclusive o estudo de doutorado, ele buscou essa mensuração, a gente tem um aumento da atividade eletromiográfica, ou seja, o músculo fica mais ativo. Então, isso é um efeito, por exemplo, a nível sensorial. Temos outros efeitos a nível mecânico. Então, por exemplo, como ele é um material elástico, ele faz um micro, e dependendo da tensão, um macro efeito mecânico sobre a pele e, consequentemente, os tecidos adjacentes. Esse efeito, por exemplo, mecânico elástico, ele é muito similar, por exemplo, ao efeito manual da drenagem linfática. Aquele efeito que a gente tensiona com a mão a pele para uma determinada região, mantém e volta. Então, ou seja, ele também consegue fazer esse efeito de movimentação de tecido, no caso epidérmico e consequente dérmico e subcutâneo, dependendo logicamente do grau de tecido adiposo, do grau de profundidade que a gente está falando. Mas falando a nível vascular e a nível linfático, esse efeito consegue gerar alguns aumentos de atividades a nível não só linfático, mas também em algumas situações também vasculares, Então a gente consegue observar, que a bandagem ela tem essas duas linhas de efeitos, o efeito mecânico, que é esse último falado, e o efeito sensorial, que é pela presença do taping, pela estimulação neuromuscular local. Então, veja, com essas funcionalidades assim das bandagens terapêuticas, a gente pode enxergar uma série de possíveis indicações e utilidades, eu estou pensando aqui das mais variáveis possíveis. Eu sou angiologista, sou cirurgião vascular, uso a bandagem terapêutica. Você é fisioterapeuta, mestre, doutor, mas sempre mexeu muito com a parte de musculoesquelética esportiva, inclusive aí na Moving. Então, quais são as situações onde você acredita que a bandagem terapêutica pode ser útil, falando globalmente? Tá. Hoje a gente usa muito em situações musculares, igual eu estava mencionando agora há pouco, Isso independente se é na área esportiva, inclusive na área vascular. Isso é algo que a gente vem falando muito aí nos eventos vasculares, que inclusive a gente está sempre presente por convites que partem principalmente de você,
que muitos dos pacientes que têm insuficiências vasculares, eles têm hipoatividades musculares. Então, vamos pensar, né, uma insuficiência vascular de membro inferior, de perna. Você pode observar que o tônus muscular de gastrocnêmio, de sóleo, né, de musculaturas pré-tibiais, geralmente elas estão hipotônicas. Então, a presença do taping é uma forma de você aumentar o estímulo neuromuscular, ou seja, melhorar o tônus local. E isso aumenta o que? A atividade muscular e, consequentemente, melhora esse débito aí circulatório e pela ajuda, né, da bomba muscular. Então, isso é uma das possibilidades. A gente usa muito na área musculoesquelética também essa aplicação na parte muscular, quando eu quero, por exemplo, ativar uma musculatura durante um exercício. Então, eu quero levar esse paciente, por exemplo, para fazer um exercício, eu quero que ele tenha uma estimulação, né, localizada mais de um determinado músculo, eu coloco o taping sobre ele. Agora, indo mais para outras áreas, né, principalmente para a área vascular, a gente tem algumas aplicações para edema, para linfedema, que elas podem ser feitas de formas diferentes. Uma delas é o tracionamento da pele, né, buscando ali a abertura dos canais e dos centros linfáticos. E a outra forma são as aplicações com efeitos compressivos. A gente pode utilizar também bastante com esse efeito, com esse objetivo de compressão. Esse efeito compressivo também ele é muito utilizado, por exemplo, na área esportiva e musculoesquelética, para efeitos mecânicos em articulações. Então, quero dar uma estabilidade para uma articulação, quero limitar um determinado movimento. Isso nós também podemos utilizar. O que é importante, Kikuchi, é que as pessoas entendam que cada efeito, né, cada aplicabilidade dessa tem uma forma diferente de aplicar. Mais tensão, menos tensão, um posicionamento X, um posicionamento Y, e isso vai fazer toda a diferença no efeito que o paciente vai acabar tendo. Então, o pessoal que eu sempre vejo o pessoal que escuta bastante a gente, tem gente que escuta a gente no carro e sente aquele desconforto da posição do carro. Talvez o taping, de repente, bem colocado, pode ajudar ali. Pessoal que escuta a gente na academia, né, e tem muito também pessoa que tem alguma situação ali que talvez queira chamar atenção para o músculo ou proteger uma articulação, então o taping também, a bandagem terapêutica também pode ser útil ali. Eu estou pensando até, tem gente que escuta a gente durante alguns intervalos de trabalho, tem a lesão de esforço repetitivo do mouse. Eu acabei de lembrar que eu tenho epicondilite aqui por conta do mouse, e a bandagem terapêutica também pode ajudar nessa situação. Então, acho que a gente está vendo aí uma série de boas utilidades da bandagem terapêutica. Mas, Thiago, a bandagem terapêutica, ela consegue isoladamente fazer um tratamento, ou você vê a bandagem terapêutica como um instrumento para o todo? Excelente pergunta. Eu falo que a gente não usa e raramente vai usar só a bandagem terapêutica. Eu falo que a bandagem ela é e faz parte de um tratamento coadjuvante, né? Então, por exemplo, não adianta você colocar uma bandagem no músculo e deixar esse indivíduo parado. Não adianta você colocar, até mesmo pensando em condições linfáticas e vasculares, e deixar esse cara em repouso. Eu brinco que a bandagem ela é um instrumento fantástico atrelado ao movimento, ao exercício. E isso é potencializado, né, com o exercício. O efeito da bandagem é potencializado no exercício. Ou seja, rarissimamente nós utilizaremos a bandagem de forma isolada. Então, uma dica aí muito interessante, porque realmente a gente gosta, né, de uma solução mágica, né, Thiago? Então você fala, tocou aqui com a bandagem, vou me resolver. Então é uma mensagem bastante importante para todo mundo aí. Na sua história aí, né, da sua experiência, tudo que você já viu, vou começar por um lado não tão bom. Você já viu algum mau uso da bandagem terapêutica que, de repente, ocasionou uma consequência ruim para a pessoa que estava utilizando? Conta para a gente uma história dessas aí. Isso é extremamente comum, Kikuchi. Hoje o que eu mais vejo são lesões não só simples, mas lesões graves de pele. Eu recebo muita foto, eu recebo muita dúvida das pessoas,
principalmente não só na área vascular, mas principalmente na área de cirurgia plástica, né? E o que a gente percebe em 99% das vezes? Um desconhecimento prévio de como se aplicar. Então, já recebi foto com escara de grau 1, de escara de grau 2, situações que o paciente teve que ir a nível hospitalar para debridar a região por reações não vou nem falar de incompetência de aplicação, mas por um desconhecimento, porque é uma fita, é um material que é colado na pele. Então, por ser colado na pele, dependendo do grau de tração, dependendo do material, dependendo da qualidade da cola, uma série de efeitos adversos negativos podem acontecer. Entre eles, piora do paciente. Então, às vezes, você aplica para uma dor, o paciente piora a dor, né? Então, eu sempre digo o seguinte, parece ser algo simples, mas não é tão simples. Eu sempre digo o seguinte, antes da aplicação de uma bandagem, tem que existir um raciocínio clínico prévio. Então, o profissional tem que entender o que ele quer e como que ele vai conseguir atingir esse objetivo com essa bandagem, né? A maioria, tanto que eu escrevi o meu segundo livro, é um livro de raciocínio clínico em bandagens terapêuticas. Por quê? Porque com os anos eu percebi que a grande dificuldade das pessoas não é colocar a fita, é pensar em quais as situações é a melhor situação de se aplicar essa bandagem. Então vamos colocar essa literatura que é interessante aí, né? Um livro sobre raciocínio clínico pensando nas bandagens terapêuticas, né? Então, como que o pessoal pode procurar e achar esse livro aí, os profissionais da área que querem conhecer um pouco mais, eles encontram onde esse livro, através do título exato qual aí, Thiago? Só para orientar o pessoal aqui. Tá, é um livro publicado por uma editora até aí de São Paulo, que é a Andreoli, tá? E no próprio site da editora, mas hoje, jogando no Google, né, raciocínio clínico em bandagens terapêuticas, vocês vão encontrar desde Submarino a outras, hoje, vendedoras de livro, né, alguns locais e lojas que possuem. É de fácil acesso. É um livro que tem a participação, inclusive, de autores de fora do Brasil, de autores internacionais, né, de pesquisadores internacionais. Então, é um livro que vem com esse objetivo de auxiliar o leitor no processo de desenvolvimento do raciocínio clínico. Ótimo. Eu estou olhando de lado aqui para ver se eu consigo alcançar o meu, que está aqui. Mas vou ver se eu pego aqui. É um pouco longe. Se encontrar tá fácil aí? O meu está aqui do lado. Só preciso ver aqui no meio dos livros. O meu tá pegar aqui. Ele aqui. Você pegou aí? Eu pego. O livro é esse aqui, ó. Aí, ó, temos os dois aqui. Para provar mesmo que a gente lê. Então, pessoal que está só escutando a gente, dá um pulo lá no YouTube, dá uma olhada na imagem, livro Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas, eu recomendo a leitura para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto. Agora, vamos para o lado positivo, Thiago. Conta para a gente um caso espetacular que você falou, isso aqui não vai dar certo não, isso aqui não vai funcionar tão bem, e de repente você se surpreendeu com a resposta. Bom, a gente teve um caso em 2013, esse assim, eu sempre mostro ele em eventos, e inclusive envolve a área de vocês, que é a área vascular. A gente trabalhou durante 3 anos no Ironman Brasil, em Florianópolis, e chegou um paciente 2 dias antes da prova, né, com um membro assim, com edema surreal, muito grande, o edema de coxa, né, na parte anterior, interna, na parte adutora, posterior, com hematoma assim, generalizado na coxa, e era um caso de atropelamento. Ele foi atropelado em uma das rodovias aí no interior de São Paulo, onde o caminhão tinha batido, né, o para-choque do caminhão bateu na coxa dele, ele foi atropelado, né? Então, assim, um trauma muito grande. Ele já estava com esse edema, esse hematoma há mais de 20 dias, sem grandes resultados, né? De diversos tratamentos, diversas tentativas. Ele estava inscrito no Ironman, foi para Florianópolis sem a intenção de fazer a prova, mas ele passou lá pela área de atendimento, onde a gente ficava, e ele falou, vocês podem tentar fazer alguma coisa? Quando a gente olhou, falou, poder tentar a gente pode, só que a gente não pode garantir grandes resultados, né? Então, sim,
A gente fez aquela clássica aplicação, que puxa, aquela aplicação das caudas, das teias. Só que acontece, nós envolvemos o membro dele inteiro. Ele teve que se despir, ele ficou praticamente pelado lá, porque a gente tinha até um pouco de edema escrotal. Então a gente envolveu o membro dele inteiro, cheio de bandagem, e isso, né, era numa quinta-feira. E a gente falou o seguinte, ó, você vai voltar aqui no sábado de manhã, né, pra gente ver como é que você tá. A prova era no domingo. Que quando ele chegou, a gente já viu ele de longe, ele começou a correr na nossa direção. A gente não acreditava, porque assim, ele estava mancando no dia que ele chegou. E na hora que ele tirou o short, a gente falou assim, não tem lógica. Então, assim, ele tinha reduzido em torno de uns 70%, 80% do edema, em torno de 70%, 80% do hematoma, e ele falou assim, ó, eu tô praticamente sem dor. Para falar que ele não tinha dor, ele tinha uma dor ali próximo do pubis, né? Que aí a gente até fez uma aplicação tentando dar uma estabilidade para essa região pública, e ele falou o seguinte, eu posso tentar fazer a prova? Aí a gente ficou bem receoso, né? Falou, se você estiver sentindo super bem, se você quiser tentar, mas se você sentir dor durante a prova, você abandona a prova porque o seu trauma foi grave, sua situação é grave. E aí, Kikuchi, ele fez a prova e terminou. Ele fez em 16 horas, né? Geralmente o Ironman finaliza com 16h30, ele conseguiu finalizar. E era um cara assim, mais velho que eu falo assim, seus 55, 60 anos. Então não era um jovem, né? Então ele conseguiu finalizar. E aí no domingo ele foi lá, levou presente pra gente, agradeceu. Então sim, essa é uma história, uma situação que ficou bem gravada, porque nós às vezes assustamos com os resultados que a gente tem em alguns pacientes. É impressionante mesmo esse relato, né? Imagina um paciente com uma idade já mais de 50, uma recuperação dessa, realmente não dá para colocar só na conta do período de recuperação, porque ele já vinha aí recuperando e então é uma situação realmente que impressiona. Agora, falando um pouco mais do próprio uso, né? A gente tem aí o profissional coloca lá a bandagem terapêutica. Quanto tempo fica com essa bandagem terapêutica? Um dia, 2 dias, uma semana? Até quando que você orienta o uso, ficar com ela? Isso depende muito, Kikuchi, do objetivo da aplicação. A gente fala o seguinte, efeitos geralmente sensoriais, o ideal é que o paciente fique em torno de 24, 48 horas com a bandagem. Em situações mecânicas, seriam situações mecânicas, efeito compressivo, né, um efeito de tensionamento de tecido, pele, aí a gente pode deixar em torno de 5, 6 dias. Sempre, logicamente, observando a qualidade da pele e observando possíveis reações, principalmente nas aplicações mecânicas. E quando né, você até orientou, uma aplicação musculoesquelética, vai ficar por um tempo um pouco maior, né? Às vezes o adesivo, a bandagem começa a desgrudar, aí ela perde o efeito, ou o que pode se fazer ali nessa situação? Depende da quantidade de área que ela começou a descolar, né? A gente sempre extrapola, geralmente, essas ancoragens, são as partes finais das bandagens, com o objetivo de, se ela começar a descolar, o próprio paciente vai ali cortando essas arestas, né, a ponta delas, e vai tentando mantê-la o máximo possível. Agora, quando saiu muito, o ideal é retirar e fazer uma nova aplicação de fato. Tá. A gente vê, né, a bandagem terapêutica sendo utilizada mesmo durante os exercícios, talvez para corrigir, talvez para melhorar alguma dor. Você acha também que, de repente, existe a possibilidade de melhora de performance, porque hoje taping, justamente por isso, não é doping, não é nada, né? Você pode pegar e utilizar. Existe alguma coisa para dizer melhora de performance? Porque o pessoal que escuta a gente também tem, muitas vezes, essa coisa, eu quero usar aquelas roupas compressivas para melhorar a performance, quero usar meia compressiva para melhorar a minha corrida. A bandagem terapêutica melhora a performance ou ele é mais terapêutico mesmo, como o nome coloca?
Bom, na verdade, não existe evidência nenhuma de melhora de performance, de melhora de força. Então, isso aí é um mito, né? A gente prometer para o atleta, para o paciente, que isso vai melhorar uma condição de performance dele, isso é uma informação que é, na verdade, uma inverdade. Existem vários, né, dezenas, para falar, às vezes, centenas de estudos nessa linha. O meu doutorado, inclusive, a gente avaliou o aumento de força muscular com a presença da bandagem no reto femoral, no quadríceps, e a melhora é nula, né? Não existe melhora de performance muscular. Muito bem, então não adianta colocar, se encher de bandagem e aí achar que isso aí vai fazer você virar um Usain Bolt ou o Kipchoge, né, que acabou de bater o recorde mundial agora na maratona, que isso não vai adiantar. O negócio é ter aptidão, treinar, né, e um pouco de talento. Acho que o negócio por trás da performance, é mais ou menos isso mesmo. Thiago, agora a gente vê também, né, como você mesmo falou, obter o material é fácil, né? Pegar, você compra o material que é a bandagem terapêutica, e de repente você usa até qualquer, o pessoal começa a usar qualquer fita adesiva aí, sem as características de ser elástico e tudo mais. Como você pode orientar as pessoas que, por acaso, querem buscar o uso da bandagem terapêutica para o seu uso, né? Ou seja, eu estou com algum problema aqui, queria ver se a bandagem terapêutica ela vai ser útil para o meu caso. O que você orienta essas pessoas de olhar no profissional para saber se esse profissional está habilitado, não está habilitado? Existe alguma forma de comprovar isso ou vai na sorte mesmo? Isso é muito complicado, principalmente no nosso país, né, que, puxa, hoje em dia o que a gente mais vê são profissionais aí aventureiros que vão testando e colocando, inclusive, os pacientes como cobaias, né? Eu vou fazer, eu vi no YouTube, é assim, é assado. Então, assim, o que eu sempre digo, né? Não só para os profissionais, mas principalmente para os pacientes, né? Procure saber sobre o profissional que está te atendendo, procure saber, de fato, sobre o background dele, né? O seu currículo, a sua formação, né? Daquilo que ele está oferecendo e vendendo para o paciente. É o que eu falei, é uma fita que é algo muito simples. Às vezes o próprio paciente se aventura em se auto-aplicar, né? Mas isso pode gerar, em poucas situações, efeitos adversos. Mas eu sempre digo o seguinte, um efeito adverso é o não efeito também. Então a gente prometer para o paciente que vai acontecer isso ou aquilo, não acontecer, né? Então eu sempre digo o seguinte, hoje existem bons materiais e existem péssimos materiais, né? A gente sempre fala, não é porque uma bandagem ela é mais cara, porque ela tem maior ou menor qualidade. A gente tem que buscar, inclusive, a empresa que está por trás, né? Hoje, eu não vendo bandagem, eu não represento nenhuma marca, mas eu tenho marcas que eu confio, né? Então, eu confio no material, eu confio na produção desse material, e existem marcas e materiais que, de fato, são perigosas. Por quê? Reações alérgicas, por baixa qualidade do adesivo, e efeitos, inclusive, né, de tracionamento excessivo de pele, como, por exemplo, reações aí de irritações de pele. E eu falo o seguinte, a gente, antes de aventurar e expor um paciente a um tratamento que existe risco, a gente tem que estar muito seguro do que a gente faz, né? Então, não é um acaso, né, para quem tiver o acesso ao livro aí, não é acaso que esse livro tem quase 500 páginas, né? Não é acaso que a gente faz um curso com muita prática, né, onde você já esteve presente, que a gente tem todo um cuidado com detalhes. Por quê? Porque a gente quer, de fato, que o paciente receba o melhor tratamento e tenha um melhor efeito com algo que, inclusive, é muito criticado no meio científico devido a algumas baixas evidências científicas, né? Então, a gente tem que tentar oferecer da melhor forma possível isso para o nosso paciente. Muito bom, Thiago. Então, as pessoas que querem procurar, os profissionais de saúde querem procurar um pouco mais de conhecimento do taping, para a gente finalizar aqui, né, da bandagem terapêutica, além da literatura que a gente tem aqui no Brasil, que é esse livro de raciocínio clínico. A gente sabe que tem mais um outro livro um pouco mais básico, né, mas esse do raciocínio clínico, sem dúvida nenhuma, acho uma boa literatura para quem quer
conhecer um pouco mais sobre a bandagem. Onde as pessoas podem, então, te encontrar, Thiago, nas redes sociais ou nos sites, para aprender um pouco mais sobre a bandagem terapêutica? Tá, agora na pandemia a gente fez um curso online, a gente criou para uma empresa de São Paulo que chama Cefisa. A gente pegou o raciocínio clínico no uso das bandagens, que era um curso que já existia de forma presencial antes da pandemia, e a gente colocou ele totalmente de forma online. Então existe esse curso, é um curso que aborda todas as áreas, desde a musculoesquelética, a área linfática, né, a área também neurológica, então a gente menciona e envolve todos os tipos de bandagem, não só a bandagem elástica. Então acaba sendo um curso genérico, muito voltado para o raciocínio clínico. Hoje a gente tem um Instagram que chama Bandagens Terapêuticas, né? É só jogar lá no Instagram, que a gente sempre posta estudos, a gente sempre posta informações nesse canal. E tem o meu também pessoal, que é Thiago Vilela Fisioterapia, que é onde vocês podem, às vezes, né, seguir algumas informações. Após pandemia, eu, de fato, dei uma paralisada nos meus cursos presenciais, ainda não retomei, né, de fato, estou tendo muitas pessoas procurando. O que a gente mais tem feito são alguns cursos em company, né, então uma equipe, né, de profissionais quer fazer o curso, às vezes eu vou para a cidade, ou eles vêm aqui para Goiânia, onde a gente já tem uma estrutura pronta e a gente consegue oferecer de forma mais personalizada, de forma mais próxima, de acordo com o objetivo, né? Thiago, eu quero uma coisa mais voltada para a minha especialidade. A gente faz uma coisa mais focada, e inclusive é algo que a gente tem aí junto com o curso contigo em São Paulo, né, Rodrigo? É isso aí. Então, acho que conhecimento é, acima de tudo, responsabilidade, né, pessoal? E vocês que querem conhecer mais sobre a bandagem terapêutica, está tudo aí disponível para vocês. Vocês que querem utilizar a bandagem terapêutica para alguma coisa útil, né? De repente vocês estão com uma dor, alguma coisa que você acha que a bandagem terapêutica pode te ajudar, saiba que a bandagem terapêutica, então, vai muito além das cores das fitas que se colocam. Aliás, eu procuro colocar uma cor neutra, mas enfim, aí tem várias cores que podem ser utilizadas, e a gente, por trás dessas cores, realmente tem muitos conceitos. Thiago, muito obrigado aqui por todos esses esclarecimentos sobre a bandagem terapêutica. Eu que agradeço, puxa, sempre é um prazer estar aí com vocês, né, tentar contribuir com a experiência, o conhecimento que a gente tem nessa área, e eu sempre fico aberto para vocês e quem precisar de maiores informações sobre esse mundo aí das bandagens terapêuticas. Muito obrigado, Thiago. E dessa forma a gente chega ao fim, ao mais um episódio do podcast Papo na Veia. Espero que você, assim como eu, tenha gostado muito desse episódio, aprendendo que as cores das bandagens não são só para ficar bonita e tem muita ciência por trás disso. E se assim como eu você gostou, inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga a gente nas plataformas de podcast. Lembre-se, o YouTube é da Jobst. Se você tiver também temas, elogios, críticas ou sugestões, escreva nos comentários ou envie um e-mail para jobstbrasil@este.com, lembrando que este se escreve com E, 2 S e TY. A gente também está no Instagram, no @jobstbr. Não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. Lembre-se, aqui no podcast Papo na Veia você não fica sem assunto. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!